Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Nesta ocasião, daremos sequência ao segundo livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 4. Mas antes de darmos a sequência à leitura da Bíblia Sagrada, lembrando que nesta ocasião estou lendo a versão da Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Fazendo assim, esse canal cresce e chega para mais pessoas. Você será um incentivador da leitura da Bíblia Sagrada. Compartilhe com alguém que precisa ler, conhecer a palavra de Deus. Muito bem, vamos orar e dar início à nossa leitura. Deus querido e santo, graças te damos pela oportunidade de estar aqui. Graças te damos, ó Deus, pela tua bondade. Graças te damos porque és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por permitir-nos ler, aprender mais da tua palavra. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, diz assim a palavra de Deus. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem. Todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos no território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Merote, da tribo de Benjamim. E a cidade de Berote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Berote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baaná foram para a cidade de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baaná e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Isbosete dormia um sono pesado e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi. Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete. Eu vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem a seus soldados matarem Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete
e o sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você é rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram encontrar-se com Davi em Hebrom. Fez Davi com Davi um acordo sagrado com eles, e rei eles ungiram rei de Israel. Eles tinham Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada Cidade de Davi. E a coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres, cegos e aleijados, que eu também odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava ao lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor havia confirmado como rei de Israel e que, por amor do seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elifzama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram no Vale dos Gigantes e ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e ocuparam. E mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: Não ataque daqui. Dê a volta e vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar.
porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a se recuarem desde Geba até Gezer. 2 Samuel capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os moradores, mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Jerusalém, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso e que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca no carro de bois novo, e as tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por falta de respeito e o matou, e Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu levar a arca para a cidade de Jerusalém. Versículo 10. Assim Davi resolveu não levar a arca para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era uma cidade de Gade. A arca da aliança ficou 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e sua família. E o rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom, tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com grande festa a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro, um bezerro gordo. Davi, vestido de um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria, sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então ela sentiu por ele profundo desprezo. Levaram a arca e colocaram num lugar na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios, as ofertas de paz e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem, a cada mulher de Israel, um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa
a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo, e ela disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel! Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferia me escolher em vez de escolher seu pai e os descendentes dele, me fez líder de Israel, seu povo, pois eu continuarei a dançar louvor ao nome do Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. Mical, filha de Saul, nunca mais teve filhos. 2 Samuel, capítulo 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente seu reino e o Senhor Deus livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi em lugar do meu povo de Israel e o fiz morar ali onde eles viveram em paz, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por todos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhes darei descendentes, e quando você morrer e for sepultado ao seu lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será que ele quem construirá um templo para mim? Eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga o filho. Porém, não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes e eu farei com que o seu reino dure para sempre e a sua descendência real nunca terminará. Então Davi contou a Natã tudo o que Deus havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessa a respeito dos meus descendentes no futuro.
e deixastes um homem ver isso, ó Senhor meu Deus. O que mais posso dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro, não há nenhum outro nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizestes grandes as maravilhosas coisas por elas. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsastes as outras nações, os teus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpri o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande para sempre. As pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para fazer esta oração, porque revelaste a mim, o teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. 2 Samuel, capítulo 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acampou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitasse no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhes pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zobá, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficavam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados de infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando os cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi tomou 2 oficiais de Hadadezer e os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi
os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus, os amalequitas, e fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todos os países de Edom e dominou o povo ali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Zilpa na cidade de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com Davi. Você é Zipa? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Zipa respondeu: sim, existe o filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você será para sempre bem-vindo na minha casa. Mefibosete curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei como se fosse um dos filhos dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Zipa se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia com o rei. 2 Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso para comigo. Então enviou mensageiros a Naum para mostrar sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: o Senhor pensa que
é em honra a seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Então, Hanun pegou os mensageiros de Davi, rapou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para encontrar com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinha feito de Davi inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-reob em Zobá. Também contrataram o rei da cidade de Maaca com 100.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados de Israel. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi, Maaca, tomaram posição no campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel, colocou na frente para os sírios, deixou o resto da sua tropa sob o comando de seu irmão Abissai e os colocou frente para os amonitas. Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Então Joabe e seus soldados avançaram para atacar os sírios, e os sírios fugiram. Os amonitas viram que os sírios fugindo, então também fugiram. E Abissai voltou para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas, e o rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam do lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição na frente para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir, e 40.000 cavaleiros sírios feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo de seu poder, e os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. 2 Samuel, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher. E soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou alguns mensageiros que fosse buscá-la. Ele a trouxe. Davi teve relações com ela, e Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa, depois descobriu que estava grávida e mandou recado a Davi
contando isso. Então Davi mandou essa mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe na frente da batalha e a arca da aliança está com eles. Meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém daquele dia. No dia seguinte, Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto do guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada, e se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou que Urias, ao lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte, as tropas inimigos saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi a notícia da batalha, e ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei sobre a batalha ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas no alto da muralha? Você não lembra como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou com um em cima. Uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar no campo aberto, mas nós forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns de seus oficiais morreram, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que eu ataque com mais força até conquistar a cidade. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. 2 Samuel capítulo 12. O Senhor Deus mandou o profeta Natã falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico, o outro pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse
no seu próprio corpo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: Esse homem é você. Por isso, o Senhor, Deus de Israel, eu tomei você, rei de Israel, e o salvei de Saul. Lhe dei reinos e mulheres deles, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixou com que os amonitas matasse. Então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você está de... Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo ao Senhor, o seu filho morrerá. Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e enquanto não quis comer, entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis, não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi, e eles disseram: Enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? A criança morreu, morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou a roupa, depois foi à casa de Deus. O Senhor adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Betseba,
teve relações com ela, e ela deu à luz a outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor o amava. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiro com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora todos os seus soldados do Senhor e ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo, e os amonitas, que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas, machados e fabricar tijolos. E fez o mesmo com todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que chamava Tamar. Então o outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. E ele estava tão apaixonado que ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. E ela era virgem, por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: Você é filho do rei, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me o porquê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Que ela prepare comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. Aminon se deitou, fingiu que estava doente e o rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui para que eu possa vê-la e que ela mesma me sirva. Então Davi mandou dizer a Tamar do palácio: Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi, o encontrou na cama, pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e tirou a forma para Aminon comer, mas ele não quis e disse: Mande todos sair. Todos saíram. Aminon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então levou os bolos. Quando os ofereceu, Aminon, ele agarrou e disse: Deite-se comigo, irmã minha. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? Você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, que eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado. Então disse: Saia daqui. Tamar respondeu: Não, meu irmão, você
Não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado e particular e disse: Tire essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. E ela estava usando os vestidos longos de manga comprida, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. E o seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, é seu meio-irmão. Não leve isso a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. Depois, 2 anos depois, Absalão estava cortando lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim. Convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu pai, eu estou cortando lã das minhas ovelhas, gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir e lhes disse que poderia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe pelo menos que meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei, mas Absalão continuou a insistir, até que o rei por fim deixou Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou o banquete de rei, deu a seguinte instrução aos seus empregados: Preste atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu esta notícia: Absalão matou os empregados, mataram Aminon. Versículo 29, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram nas suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu a notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e jogou-se no chão. Todos os servidores dele, quem estava ali, também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: eles não eles não mataram todos os seus filhos, somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, soldados que estavam de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse: São seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram e começaram a chorar alto, e Davi e seus oficiais também choraram muito. Então Absalão fugiu e foi ficar
com o rei na cidade de Gessur, chamado Talmai, filho de Amiúde. Por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Amnon. Então Absalão ficou 3 anos em Gessur. Então o rei começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. 2 Samuel capítulo 14. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga ele que o que eu vou dizer. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se com o rosto no chão, em sinal de respeito, e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ela. Ela respondeu: meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva. O senhor, eu tinha 2 filhos, um deles brigaram no campo, não havia ninguém para apartar a briga. Um deles matou o outro e agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Então estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizerem isso, eu ficaria sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho, para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: volte para casa e eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu na minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime ainda maior, matando o meu outro filho. Disse Davi: eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Porque o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou seu filho voltar-se do estrangeiro, assim com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos, somos como água derramada no chão e não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz dos mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora, porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar meu filho e a mim, e que quer que tirar da terra. Me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ele. Foi Joabe que pôs você nisto? Não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: digo por tudo que é sagrado que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe quem me disse fazer, me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio, como o anjo de Deus, e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão na frente do rei em sinal de respeito e disse: Deus abençoe o rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, seu criado, fiz. Então Joabe
levantou-se e foi à cidade de Jesur, trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. E Absalão foi morar na própria casa. Não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito na cabeça aos pés, tinha muito cabelo e, como ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado, sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida do peso real. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar. E era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscar de novo, mas Joabe respondeu novamente. Então Absalão disse aos empregados: o campo de Joabe e é Olha, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: por que que eu. Afinal de contas, porque fui eu que voltei de Jesus, seria melhor eu ter ficado lá. Então continuou: eu quero falar com o rei. Eu sou culpado de mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei e aí o rei mandou buscar Absalão e este veio e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante do rei e o rei o beijou. 2 Samuel capítulo 15. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos, 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Então uma pessoa chegava por ali com algum caso para o rei Davi resolver. Absalão chamava e perguntava onde era. E quando a pessoa respondia: o Senhor, eu soube de tal tribo de Israel. Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão, um pedido, poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar perto de Absalão, para se curvar diante dele, ele o segurava e abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei e dizia do rei Davi e fazia justiça. Assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei: deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Quando estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi: se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta, diga: Absalão se tornou rei em Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão e com convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estava oferecendo o sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio
um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Se queremos escapar de Absalão, temos que fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui e vai nos vencer e matar todos que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu, acompanhado por todas as famílias e pelos seus funcionários, e deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram na frente dele. 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gate também se puseram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: Por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve seus companheiros e que o amor e a fidelidade do Senhor esteja com você. Porém, Itai respondeu: Ó rei, eu juro, em nome do Senhor Deus, vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itai foi à frente com todos os homens e seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíram, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com ele, e também os levitas, carregando a arca da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica, mas ele não está, se não está satisfeito, faça comigo o que quiser. Davi continuou a falar com Zadok: Olhe, leve seu filho Ahimaás e também Jonatas, filho de Abiatar, volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto até receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém, ficaram ali. Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: O Senhor Deus faz com que os conselhos de Aitofel trabalhem. Ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto monte, onde havia um lugar de adoração, seu fiel amigo Usai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Usai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: Não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: Ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá. Você contará a eles o que ouvir no palácio do rei.
e os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também. E você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então, usar o conselheiro particular de Davi chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Glória a Deus por este período de leitura da palavra. Querido Senhor, te glorificamos, te adoramos, te agradecemos por isso, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender mais de ti. Meu amigo Jesus, não queremos ser apenas leitores, mas que estas palavras possam surtir efeito em nossos corações, em nossas vidas, que possamos aplicá-las, viver através dela, que o teu Santo Espírito possa nos direcionar para onde tu queres. Amém. Deus te abençoe grandemente.